A Guerra dos Sexos. Olá, eu sou Esther Santos, eu sou escritora, romancista. Escrevi esse livro aqui, Eternamente Alice, você compra pela internet. Também escrevi esse livro aqui, Diário Feminino do Século XXI, que você também compra pela internet. Escrevi esse aqui, Diário Feminino do Século XXI, Transforme o Seu Lar, que é para donas de casa, mulheres e homens que também queiram transformar o seu lar. E você compra ele pelo direct no meu Instagram, Dinâmica Mulher. Eu vou deixar referência aqui no vídeo para você. Então vamos falar da Guerra dos Sexos. Gente, como que tá essa situação, né? Difícil de compreender, temas totalmente complexos e a gente fica louco para poder dar a nossa opinião, porque cada um tem a sua opinião, mas entre o certo e o errado tem o caminho do meio e é por aí que nós vamos conversar. Porém, eu quero dizer que você pode deixar aqui o seu comentário e a gente pode ter conversa amistosa. Gente, então vamos lá. Os homens subiram bastante a sua régua para a escolha de mulheres que eles queiram se relacionar e construir uma família. Ou seja, os homens hoje querem mulheres que não tenham tido muitas experiências sexuais, que gostem de crianças, alguns, né? Que queiram construir uma família, cuidar da casa, dividir a conta, dividir as despesas, que seja linda, maravilhosa, cuidadosa, carinhosa e etc, 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 etc. E, em contrapartida, as mulheres também subiram a sua régua. As mulheres, nem todas, querem homens que sejam muito bem resolvidos financeiramente, que sejam carinhosos, respeitador, que ajude nas tarefas de casa, que as respeitem, claro, e que sejam homens que levem para passear, Disney, passeio na lancha e viajar para não sei aonde, Angra dos Reis, Cancún, Havaí e seja mais para onde for. Gente, e é nessa situação que a conta começa a não fechar. Por quê? Os homens sempre buscaram por mulheres que sejam mulheres bonitinhas, né? Como manda o figurino. Mas os homens dificilmente se comportaram como manda o figurino. Já as mulheres, na maioria das vezes, se comportaram, estou falando do tempo passado, como manda o figurino. Porém, as mulheres, elas não buscavam tanto por homens endinheirados. Para elas, bastava ser um homem que fosse trabalhador e respeitador. Nessa situação, como é que as coisas ficam? Elas não ficam, elas vão e a conta não fecha. E o que acontece com isso tudo? Os homens ainda acrescentaram que as mulheres com quem eles querem se relacionar e construir uma família, claro que não são todos, né, gente? Elas têm que ser mulheres muito bonitas, umas beldades. E aí, as mulheres começam também a negociar a sua aparência física com o fato de eles serem bem-sucedidos. E a conta continua não fechando, porque na maioria das vezes os homens não são bem-sucedidos. E, na maioria das vezes, as mulheres não são beldades. E fica esse desequilíbrio. E a culpa é de quem?
dos dois. Por exigirem demais e por não considerarem as qualidades, os valores internos, os valores familiares, ou seja, a remoção dos marcos antigos trouxe para a sociedade consequências difíceis de engolir. O que acontece nos nossos dias de hoje? Homens não querem pagar a conta do restaurante, não querem pagar a conta do x-tudo, não querem pagar a conta do barzinho, não querem mais sustentar a sua mulher. E as mulheres não querem mais um homem que seja assalariado, um homem que seja de bem, um homem que tenha só o respeito, porque ter o respeito hoje já é grande coisa, né, gente, com o mundo que a gente está vivendo. Mas as mulheres não querem só isso. As mulheres querem um homem com dinheiro sobrando, muita bufunfa. Estão erradas? De certa forma, sim. Mas de certa forma também não. Porque se um homem ele lutou muito para construir algo, é sinal de que é um homem que sabe muito bem administrar as suas finanças. Ou seja, a sua prole não vai passar necessidade. A sua esposa não vai passar dificuldade. Mas eu também não defendo a ideia de que uma mulher deva ficar dentro de casa e depender completamente dos ganhos do seu esposo. Por quê? Porque, gente, no lugar em que existe uma torneira que pinga o tempo inteiro, nunca vai secar. Ou seja, por menor que seja o seu ganho, numa hora de dificuldade, numa hora em que esse homem cai aí num golpe financeiro, você tem como se segurar, você entra para segurar a situação. E se esse relacionamento desencadear para uma violência doméstica, você tem como sair disso, você tem como pegar a sua prole e viver a sua vida. Já uma mulher que não tem um ganho financeiro, que vive a depender de tudo o homem para sustentá-la, fica muito mais difícil de ela recomeçar a sua vida em caso de o relacionamento não dar certo. Então, qual seria o melhor caminho? O melhor caminho não é que o homem baixe completamente a sua régua, porém o homem sempre procurou por sexo descompromissado. E as mulheres que sempre tiveram que se guardar. Porém, o homem dificilmente se segura em uma mulher em que ele encontrou o sexo fácil. A mulher que ela se guarda, é muito mais fácil de ela conseguir, desde os antigos tempos, um relacionamento fixo e que renda uma família. Ou seja, a remoção dos marcos antigos trouxe realmente muita consequência ruim para a sociedade. Bom mesmo é que a mulher se guarde, mas a mulher não se guarda, pois tem homens que vêm em busca desse sexo fácil. Ou seja, para a conta fechar, bastaria que os homens parassem de viver em função de sexo e focarem em ter uma vida de valor, e as mulheres procurarem um homem que seja de valor, um homem que queira ter uma vida estabilizada. Porque uma vida estabilizada não necessariamente significa
que esse homem tenha milhões na conta, mas que esse homem seja um bom administrador financeiro. Que ele saiba que o que ele ganha não é para viver gastando, que ele precisa economizar, que ele precisa das 4 caixinhas que tanto os homens de valor procuram ter com a sua finança. E aí, essa mulher escolher esse homem para se casar. E o homem que não viva por aí buscando beldades, porque para manter uma beldade, ele realmente precisa ser um homem endinheirado, mas que busque por uma mulher que gosta de se cuidar, que gosta de manter a casa organizada e que gosta de ter o seu ganho financeiro, ou que ao menos esse homem ensine essa mulher que ela precisa ter o seu ganho, que o ajude financeiramente, porque um homem também pode ajudar e guiar uma mulher. E eu não defendo, como já disse, a mulher ficar totalmente dependente do seu marido, porque isso está muito longe de ser a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, por menor que seja o ganho dela, ela, além de trabalhar em casa, cuidar das coisas, ela tem o seu ganho financeiro. E eu fico por aqui e falo aqui se você quer a parte 2, que a gente vem dialogar e ter aquela conversa amistosa. Tchau, tchau.